Supondo que exista a próxima vida, quem sabe se você for uma pessoa boa e fizer uma obra filosófica que atravesse os séculos ajudando as pessoas, você não se torne artista rico em várias vidas consecutivas. Talvez alguém bastante inteligente no domínio da filosofia se torne na próxima vida alguém menos inteligente nesse sentido. Quiçá coisas boas e ruins que uma obra literária contribua para causar, impacte o autor em várias vidas. Talvez você já esteja caminhando para se tornar uma Madonna nesta vida, quiçá tenha voz bonita e beleza daquelas. Pode não haver outra vida. Se há vida posterior, existe a possibilidade de um artista voltar a ser na próxima vida um artista, mas pode não ser assim. Se há vida anterior, o quanto tem a ver com ela o querer ser cantora nesta vida e se dedicar para conseguir isso? Se há próximas vidas, e eu não posso escolher não participar delas, então quem sabe eu já tenha escolhido participar delas para sempre ou por tempo determinado. Falamos sobre uma crítica a uma hipótese da simulação naquele vídeo. Há uma suposição que se diferencia dessa hipótese referente a haver outras vidas e podermos ter escolhido participar delas para sempre. Eu não teria nenhum problema em ser eu novamente depois de morrer e fazer tudo o que fiz em vida. Se eu chegar à velhice e estiver muito cansado, talvez eu veja a minha morte de forma um pouco menos trágica quanto a vejo agora. Com a morte, talvez alguém deixe de ser um filósofo para renascer e se tornar alguém que não filosofa consideravelmente e um participante daquela religião. Se há a próxima vida, nela, pode não me ser ruim me tornar um participante dessa religião. De que forma Elvis, por exemplo, lidava com a religião? Supondo que exista a próxima vida e que esteja pautada em uma compensação. Há compensações na natureza, e quem sabe um criador não tenha criado um tipo de compensação relativa. Supondo que uma cantora famosíssima e riquíssima esteja assistindo a este vídeo. Pergunto a você: levando a atual realidade deste planeta em consideração, você considera que seja menos provável que na próxima vida você seja pobre e se constitua aqui? Ou que novamente exista aqui como muito rica? Talvez para que não seja pobre em vários aspectos e se constitua aqui na próxima vida, você tenha que se dedicar em ajudar pessoas. Por exemplo, referente a direitos humanos, tratar com dignidade as pessoas que trabalham para você, ajudar politicamente, ajudar a subir, ajudar-lhes de modo que possam se ajudar. Você pode ter medo de que, se ajudar muito aquelas pessoas daquelas formas, poderá ter de existir aqui como pobre, mas talvez sua condição financeira, na próxima vida, tenha a ver com a quantidade dessa ajuda que prestar nesta vida. O quanto a condição financeira de alguém que está existindo aqui como rico pode impactar a condição financeira de alguém que está existindo aqui como pobre? Supondo que alguém muito rico impacte muito positivamente a vida de muitos pobres. Se houver próxima vida, esse alguém renascerá ou se constituirá no topo novamente? Ou mesmo assim, isso não sucederá? Não refletiremos sobre impostos neste vídeo. Você poderia dizer: trabalhei duro e só consegui chegar ao topo pela forma que foquei na carreira. Eu compreendo. Entretanto, talvez haja próxima vida, e nela quiçá você enfrente dificuldades em conseguir emprego, e sonhe a vida inteira em trabalhar duro como cantor profissional, mas não consiga isso. Não há como ter certeza se muito das conquistas da vida atual foram de uma maneira também conquistadas em uma vida anterior. O que temos certeza absoluta é que há muito dinheiro com poucas pessoas em comparação com o todo. Isso ocorre até nos países mais desenvolvidos. Outra pergunta: uma concepção que tanto valoriza cantores se aproxima de uma concepção do nazismo sem isso ser percebido? Isso acontece em alguns grupos, mas,
Embora nossas vozes sejam diferentes e vejamos algumas crianças tendo mais facilidade do que outras para cantar, teoricamente, a maioria das pessoas pode aprender a cantar bem. E atualmente na música, uma qualidade vocal diferente da tradicional também é valorizada. Há muitos exemplos de pessoas que não conseguiram alcançar habilidades excepcionais no canto, mas conseguiram se destacar em outra área. A pessoa bela, que canta muito bem, mas que não conseguiu obter sucesso como cantora que a satisfaça, mesmo tendo tentado isso por muito tempo. Conforme o comportamentalismo, a maioria da sociedade escuta mais música do que lê bons livros, por exemplo, por estar condicionada assim. Talvez alguém seja tratado na próxima vida como colaborador de forma semelhante a que tratou os colaboradores nesta vida. Se houver próxima vida, talvez uma pessoa muito rica consiga se constituir aqui na próxima vida como uma pessoa nem pobre nem rica, e isso dependa de quantidade daquela ajuda. Levando a atual realidade deste planeta em consideração, matematicamente, não há como todos os muito pobres passarem a viver aqui no próximo renascimento como muito ricos. Sem contar que, em uma média, os muito ricos vivem mais do que os muito pobres. Esses cálculos contribuem para a ideia de que, se a próxima vida, alguém que nasceu aqui muito belo e muito rico pode ter feito coisas específicas na vida anterior para renascer assim. Talvez haja outro planeta onde seres inteligentes, racionais e criadores de cultura tenham conseguido alcançar a condição de não haver o que chamamos de desigualdade social. Supondo que haja próxima vida e exista um planeta assim, a próxima vida de alguém que renasceu lá pode ter sido aqui na Terra? Há muito mais pessoas vivendo atualmente do que havia há muito tempo. Outro dado importante, mas não abordaremos aqui em consonância com a hipótese de haver próximas vidas. Talvez se constitua aqui na próxima vida como cantora rica e bela, uma pessoa nesta vida com deficiência, que é desprezada, que não é considerada bela, que não tem voz considerada bonita, que não tem fama, que nunca vivenciou um romance, que é muito pobre e ainda assim ajuda as pessoas, que participa por ingenuidade de uma moral religiosa que recebe críticas de filósofos. Depois de um desconforto, pode vir o prazer. Antes de comer vem a fome. Talvez questões do tipo tenham contribuído para criar uma hipótese não verdadeira sobre ter próximas vidas. Fantasiar em ser bem-sucedido na próxima vida pode reforçar a fantasiar assim. Conforme considerações, fantasiar é visto como normal até certa medida. Não abordaremos aqui essas considerações. Outros fatores psicológicos também podem contribuir para ter a concepção de um dia ser outra pessoa. Não serão abordados aqui. Busca por frear atos considerados ruins contribuiu para criar a crença de haver próximas vidas e estarem pautadas em uma compensação. Conforme a psicanálise, sadismo e masoquismo contribuíram para criar algumas concepções referentes ao que pode acontecer em uma próxima vida e ao que pode ter acontecido em vida anterior. Vida de artista rico pode não ser fácil em alguns aspectos. Entretanto, artista rico pode vivenciar coisas que um pobre apenas sonha em vivenciar. O fato de um pobre conseguir se tornar rico pode não ter a ver com vida anterior. Eu gosto da ideia de aumentar a porcentagem da quantidade da crença de haver próxima vida e daquelas ações de ajudar relativas conforme o patrimônio aumenta. Aumentar de um modo proporcional a continuar a prosperar ou de forma a não ultrapassar uma quantia. Wakanda tem força para ajudar os outros e se proteger ao mesmo tempo. Quiçá haja vida anterior, e nela o atual cantor riquíssimo quisesse muito ser rico para ajudar as pessoas daquelas formas. Agora que é rico, talvez pense menos em ajudar as pessoas daquelas formas. Alguém agora em algum lugar no Brasil
está pensando em dividir os R$ 2 que tem, buscando fortalecer um vínculo. E outra pessoa nos Estados Unidos não está satisfeita com os US$ 2 bilhões que tem. Interessante isso. Há quem enfrente dificuldade em encontrar quem queira vivenciar romance, enquanto milhões de pessoas querem vivenciar um romance com aquele artista famoso. E alguém que está existindo aqui, como nem pobre nem rico, que é considerado belo e não é uma pessoa com deficiência, por exemplo, o que teria de fazer para renascer aqui, como rico, belo e com voz fenomenal na próxima vida? Cortar as pernas e a língua, vir para cá, esmolar e usar o dinheiro também para ajudar outros? Quiçá não exista próxima vida, e se houver, não há como ter certeza do que acontecerá nela. Talvez, se você existir aqui nesta vida como rico e como alguém considerado belo e prejudicar muitas pessoas, na próxima vida você seja considerado feio, suas pernas e língua sejam cortadas, você exista aqui como miserável e esmole a vida inteira. Quiçá alguém que nasceu e exista aqui como muito rico e considerado feio, renasça e exista aqui como alguém muito pobre, considerado belo. Eu uso as minhas pernas para me ajudar e, conforme uma medida, ajudar outros para além do usual. Se há próxima vida, quem sabe nela eu consiga não me tornar um monge. Mesmo que eu tivesse certeza de que não há próxima vida, também buscaria ajudar pessoas conforme uma medida. Os cantores riquíssimos e os monges são pessoas que contribuem para um equilíbrio considerado bom, por exemplo. Mas, se há outra vida e eu pudesse escolher, levando em consideração minhas concepções atuais, não escolheria ser um cantor riquíssimo, nem um monge. Eu não acho que um monge seja mais feliz do que eu, levando em consideração minha concepção de felicidade. Não refletiremos aqui amplamente sobre felicidade, sobre as críticas que um conceito de felicidade recebe. Nesta vida, a crença de quebrar os ciclos de renascimentos não é real para mim. Mas, se houver outra vida, talvez a próxima vida de alguém que se dedica em tentar quebrar o ciclo de renascimentos seja melhor do que a minha. A crença de haver próxima vida pode contribuir para reduzir uma insegurança relativa à morte, por exemplo, mas também pode contribuir para aumentar uma insegurança relativa ao que pode acontecer na próxima vida. O pensamento de que há escape do ciclo de renascimentos pode ser reforçado por reduzir um desprazer que concepção de ter de encarar todas as variáveis relativas aos renascimentos pode gerar. Talvez haja outras vidas e seja possível interromper um ciclo concernente à alternância sucessiva de uma vida de miséria e outra de riqueza. Quiçá tal interrupção aconteça naturalmente e inevitavelmente. Eu não sei, sinceramente, se é o melhor renascer e ou se constituir aqui como alguém considerado rico e belo. Talvez os que estão aqui sejam os bichos. Talvez os bichos sejam os que estão aqui. Quiçá não haja bichos no sentido. O quanto existir aqui como poderoso pode estar em coerência com a natureza do ser humano? Talvez o cantor que nasceu na favela e ficou rico, em uma próxima vida, nasça em berço de ouro e fique pobre. Espera-se pela natureza no sentido de a chuva molhar de forma equilibrada a plantação. Busca-se proteger de natureza e ou se contribui para a natureza. Antes de haver religião, já havia chuva e terremoto na terra. Quando não se é compensado naturalmente por aquilo que sob um ponto de vista é entendido como injustiça, ou por aquilo que está instaurado como injustiça, uma das ações que restam é imaginar que, se esperarmos, um dia a natureza compensará. Se um pobre prejudicar muitos ricos e houver próxima vida, o que nela lhe acontecerá? Talvez seja possível renascer em um planeta com melhores condições para se viver, e não voltar mais para planetas com condições piores.
Quem sabe Moisés, Buda, Sócrates, Jesus e Maomé possam ajudar nesse sentido. Não abordaremos aqui se pode ter havido ou não Moisés histórico. Há muitos que dizem ser cristãos, que talvez renasçam em um planeta com condições muito piores do que as da Terra. Se há Deus, seria mais injusto do que o ser humano mais injusto que já passou pela face da Terra se condenasse pessoas a um sofrimento eterno. Inferno eterno não existe, a não ser que Deus seja sádico. Entretanto, talvez haja sofrimento que tenha a ver com vida anterior. É possível interferir com ajuda em algo negativo que teria de ser compensado por causa de algo realizado em vida anterior? Ajudando, eu acumulo algo de bom para a próxima vida, enquanto o beneficiado recebe algo que acumulou por ter ajudado na vida anterior? Como seria a arte se tivéssemos certeza de que a próxima vida e que está pautada em uma compensação daquele tipo? Seria melhor? Pior? Talvez um dia saibam neste planeta com certeza se há ou não próximas vidas. Supondo que haja vida posterior, se você dedicar a vida em ajudar aquelas pessoas daquelas formas, qual bem máximo você acha que pode lhe acontecer na próxima vida? Estou concluindo esta reflexão porque quero escutar a Madonna.